Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Esse vídeo é sobre por que se deve orar sempre. É bem verdade que a Bíblia, ela sempre vai nos exortar e nos ensinar através de exemplos e através de mandamentos que nós devemos orar sempre. Todo homem e mulher de Deus descritos na Bíblia oraram sempre. Posteriormente também, depois de histórias bíblicas, todo grande homem ou mulher de Deus que se preze tinha uma boa vida de oração. E é sobre isso que eu devo falar, que eu quero falar neste vídeo. Por que é que nós devemos orar sempre? Pois muitas pessoas falam sobre a oração, vivem com uma vida ouvindo a respeito da oração, lê sobre a oração, mas não vive verdadeiramente uma vida de oração. Porque a oração, ela é uma arma poderosa na vida de um crente. A oração, ela é poderosíssima e poucas pessoas sabem o real valor da oração. Olha só. Para Deus se comunicar conosco, ele pode usar várias formas, vários meios. Ele pode se utilizar da sua palavra, de homens ou mulheres de Deus para falar conosco, de sonhos, visões, revelações. Deus tem seus modos de falar com o seu povo. Mas para nós falarmos com Deus, não há outro meio a não ser através da oração. Pois a oração, ela é a comunicação do homem com Deus. A oração, ela é o único meio pelo qual nós podemos verdadeiramente nos relacionar com Deus. Todo relacionamento, ele precisa de diálogo. Se não há diálogo, não há relacionamento. Ele esfria até acabar. Com Deus não é diferente. Se não há diálogo, se não há oração, o relacionamento, aos poucos, ele vai acabando. E quando menos imaginar, ele já acabou. Porque não tem oração. Oração, ela é o meio que todo cristão deve usar para se chegar a Deus, para se aproximar de Deus. Você quer ter poder de Deus em sua vida? Você quer se encher do Espírito Santo de Deus? Tenha uma vida de oração. Agora, que tipo de oração eu estou falando? Porque existem alguns tipos de oração que nós precisamos falar a respeito. Por exemplo, existe aquela oração rotineira. Oração rotineira é aquela oração que você sempre faz ela. Tem pessoas que têm o costume de orar ao acordar. Tem pessoas que têm o costume de orar quando vai dormir. Tem pessoas que têm o costume de orar quando vai comer, quando vai fazer uma refeição. Ele ora e geralmente essa oração é uma oração específica a respeito daquilo pelo qual ela vai fazer. Existe a oração de intercessão, quando alguém põe as mãos sobre outro e ora sobre a vida dela e ora sobre a vida dele. E existe a oração coletiva. É a oração que nós fazemos, por exemplo, na igreja. Que nós juntamos com nossos irmãos, congregamos na igreja e lá, juntamente com os irmãos, oramos ao Senhor. Às vezes por um propósito objetivo, por um propósito só. Às vezes cada um com seus propósitos na oração. Mas eu quero falar exatamente sobre outro tipo de oração, que é a oração de conversa. É a oração como meio de relacionamento com Deus. É aquela oração que é feita quando você não tem um objetivo central em mente. Você vai orar simplesmente para se encher de Deus. Você vai orar simplesmente porque você precisa de Deus. Você vai orar porque você precisa se comunicar com Deus. Essa é uma oração poderosa. Eu não estou desmerecendo as outras orações.
A oração coletiva junto com a igreja é muito importante. A oração rotineira que você faz no seu dia a dia também é importante. Só que observe bem que muitas vezes quando nós fazemos orações rotineiras, dia após dia, nós entramos no modo automático. E muitas das vezes nós nos pegamos orando as mesmas palavras que nós sempre oramos. Muitas vezes sem mesmo prestar atenção na oração direito que nós estamos fazendo. Mas por orar todos os dias sobre aquele assunto, nós repetimos as mesmas palavras sem prestar atenção na oração que nós estamos fazendo. Palavras automáticas, que vêm automaticamente na nossa mente. Então, nós precisamos da oração como modo de conversa com Deus, para sair desse automático. Você precisa tirar um momento para se comunicar com Deus, para falar com Ele, para dizer a Deus aquilo que você está sentindo, para dizer a Ele aquilo que você quer, para conversar com Deus e pedir a Ele que faça a sua vontade na tua vida. Orar a Deus por pessoas específicas, orar a Deus por algumas causas que o Senhor, Ele com certeza vai resolver. Orar também para engrandecer o nome de Deus, para adorar a Deus. A oração, ela precisa ser uma comunicação com Deus. Nela você adorará ao Senhor, nela você louvará a Deus, nela você pedirá coisas a Deus, nela também você irá interceder por a vida de alguém, nela você vai se encher de Deus. Então, a oração, a oração quando ela é feita sem ser rotineira, ela é poderosa, porque Deus, Ele com certeza vai se agradar, porque a gente vai prestar atenção naquela oração, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando com Deus, e assim nós vamos nos encher de Deus. Então não se apegue a orações rotineiras, não se apegue a orações que você vai fazer diariamente, que você vai fazer na hora de dormir, na hora de acordar, orações pequenas, que às vezes é sobre assuntos específicos. Se apegue àqueles momentos de oração que você gasta aos pés do Senhor. Naqueles momentos em que você dobra os joelhos e diz: agora é meu momento com Deus. Agora eu irei tirar esse momento para falar com Deus. Esse é o momento de mim e do Senhor. Então ali você vai falar os assuntos que você tem para com o Senhor. É como alguém que marca um encontro com outra pessoa. E ele diz assim: hoje nós iremos falar a respeito desse assunto. E eles marcam esse encontro, eles falam a respeito desse assunto específico, e depois cada um vai para o seu lugar, cada um volta para a sua casa. Mas existe aquele encontro que ele diz assim: hoje nós vamos nos encontrar, mas não tem momento, não tem assunto específico, não tem um rumo específico, nós simplesmente vamos nos encontrar. E lá eles conversam sobre várias coisas, e lá eles fazem várias atividades, e quando menos imagina, a hora já passou, o momento já foi embora, e eles estão se divertindo, porque eles não foram fazer algo específico, mas sim ter um encontro. Então assim é com o Senhor. Quando nós nos dispomos a fazer uma oração sem objetivo específico, mas simplesmente porque nós temos que reconhecer que nós precisamos nos comunicar com Deus. Você precisa orar sempre, não por objetivos específicos, mas para se comunicar com Deus. Muitos homens e mulheres de Deus, como eu falei no início do vídeo, tinham uma vida de oração. Eram horas e horas gastadas aos pés do Senhor, se comunicando com Deus. Eu não estou dizendo para você que você tem que passar várias horas do dia orando, de joelhos dobrados, falando com o Senhor, e às vezes não fazer outras coisas na vida. Não. Mas eu estou dizendo que você precisa também tirar um momento do seu dia, da sua semana, tirar tempo para se comunicar com Deus sem um objetivo em mente, mas simplesmente para você se comunicar com Ele, para você falar com Ele. Amém? Esse foi o vídeo que Deus colocou em meu coração, esse tema. Que Deus te abençoe. Então, ore mais
ao Senhor. Um cristão, ele precisa ter uma vida de oração. Na palavra eu conheço a Deus, na leitura da palavra eu conheço ao Senhor. Mas na oração eu me fortaleço espiritualmente, porque quando eu oro, Deus, ele vai me fortalecer, porque eu estou gastando a minha vida aos pés do Senhor. Amém? Ore ao Senhor, pois a oração, ela tem poder e ela tem autoridade na vida de um cristão. Que Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.